Meus amigos, mais um podcast Dialogar para Avançar com vocês no ar, e eu estou aqui com Edson Pinheiro aqui do meu lado, e hoje nós vamos ter uma entrevista, olha, para começar essa série de programas, uma baita de uma entrevista com o presidente do Legislativo Municipal, Diego Machado. Pinheiro, qual é a tua expectativa para hoje? A minha expectativa é que o vereador e presidente da Câmara, Diego Machado, que está aqui conosco, realmente responda às nossas perguntas. Esse é um programa para diálogo, onde nós vamos estar conversando com o presidente da Câmara, que é um cara que tem uma experiência muito grande já dentro do Legislativo, porque foi assessor e vereador, é radialista em Joinville, é um cara da comunicação. Então eu penso que esse programa vai ser um programa a mil. Top! Top! Então vamos lá, apresentando o vereador, né, e a grande liderança lá do distrito de Piraberaba e de Joinville, Diego Machado. Diego, seja muito bem-vindo, quero te agradecer imensamente ao ter aceito o nosso convite e de abrir oficialmente o podcast Avançar para Dialogar. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço, né, Elton, Pinheiro e a todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu adoro participar dessas rodas de conversa, nunca recusei nenhum convite, né? Eu acho que a essência da política e do avançar da sociedade é justamente o diálogo, né? Se você não dialoga, se você não troca ideias, se você não ouve, você com certeza tem ali uma grande chance de errar. Então nós estamos aqui para fazer o diálogo. E eu penso, Diego, que a gente não pode menosprezar nem aquele que está na esquerda, nem aquele que está na direita, porque o diálogo serve para unir as formas, os vieses, né? Ou a forma de pensar de cada um. Não é possível que, se espremendo alguma coisa de um lado, não tenha uma coisa boa, e do outro a mesma coisa. As essências é que, se somadas, faz com que a população avance no linear da sociedade. Exatamente, né? Eu defendo sempre o diálogo e estou aqui para ouvi-los. Bom, Diego, eu vou começar a primeira pergunta. Não é bem uma pergunta, mas pedir para que você faça um histórico de quem é o Diego Machado, como é que surgiu essa paixão pela política, enfim, contar um pouco da história até chegar na tua primeira eleição de vereador. Muito bem, eu vou tentar resumir, né, Elton? A história é um pouco grande, mas eu vou tentar resumir. Eu sou natural do Paraná, do sudoeste do Paraná, e a minha família, como muitas famílias que provavelmente estão nos assistindo agora também, no final da década de 80, começo da década de 90, fugindo daquela seca que vivia o Paraná, falta de oportunidades, muita gente realmente passando necessidades. E a minha família não era diferente. Nós chegamos em Joinville na carroceria de um caminhão, isso em 1994. Meu pai veio atrás de trabalho, nós viemos juntos, né, com o pouco que a gente tinha. E em 94 a gente chegou em Joinville. Em 95 para 96 nós conseguimos uma casa pela Secretaria de Habitação de Joinville, a qual eu tenho muito orgulho, que aliás é o conjunto habitacional que eu moro até hoje. Eu moro no conjunto habitacional Vila Real, lá no Canela. Essa casa é uma casa do conjunto habitacional, onde a minha família ficou pagando ali por mais de 30 anos para a Secretaria de Habitação. Quantas vezes eu fui na lotérica ali pagando aquela mensalidade de 219 por mês, e eu só consegui tirar a escritura definitivamente do nosso nome, quando nós terminamos de pagar, quando eu já era vereador. Isso foi em 2021. E a minha vida pública começou já muito cedo. Eu trabalho desde cedo, desde os 8 anos, ajudando lá no supermercado dos meus tios, meio período, e aos 14 anos eu conheci a Rádio Comunitária de Piraberaba, que eu ajudei a fundar a rádio. Eu iniciei já na fundação da rádio. Hoje sou sócio, participo da diretoria, estou afastado por conta da questão da vereança. Administrei a Rádio Comunitária de Piraberaba por quase 20 anos. Além de fazer toda a parte administrativa, obviamente eu fazia toda a parte também de locução, sonoplastia. E a rádio, de uma forma natural, porque a minha paixão é comunicação, eu vim da comunicação, a rádio acabou de uma forma natural me colocando dentro das principais necessidades da população. Porque como a rádio é o único meio de comunicação oficial do distrito de Piraberaba, e lá 20 anos atrás, quando não tinha redes sociais, era ainda mais, muito mais pujante, muito mais forte e muito mais necessária, inclusive, do que é hoje. Então qualquer tipo de problema que existia na comunidade se batia na porta da rádio.
E lá Era uma espécie de vereador informal, comunitário. Exatamente. Então nós ajudamos lá o Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, as escolas, a gente ajudava a organizar as festas de escola, festa de igreja. Nós sabemos que tem lá os shows de prêmios, né, os binguinhos das festas juninas, das igrejas, das escolas. Eu sempre sou convidado, todas as festas de escola e de igreja que tem na região de Piraberaba, até hoje eu estou lá ajudando a fazer o show de prêmios. O Pinheiro já esteve comigo várias vezes, inclusive, sim, desses locais, conhece um pouco desse trabalho. Então a gente trabalhou, e não foi, eu vim da área social, mas quando a gente fala em social, né, é muito importante a gente falar que social não é só assistencialismo, é você ajudar com a muleta, com a cesta básica, sim, é necessário, porque tem muita gente que precisa e precisa muito, e a gente atua muito nessa área. Só que o social é você resolver o problema das pessoas no coletivo e de forma permanente, e nós sempre atuamos dessa forma. Antes de eu ser vereador, a gente já vinha organizando comunidades, por exemplo, para fazer processo de regularização fundiária, buscando energia elétrica para regiões que antes tinham só rabicho. Então, aos poucos, a gente se consolidou como uma liderança comunitária. E nos últimos anos de mandato do ex-vereador Odir, eu estava trabalhando com ele. Não trabalhei muitos anos na Câmara, o meu vínculo com o Odir era muito mais por conta da rádio comunitária lá de Piraberaba, comunicação. Mas nos 4 últimos anos da vida pública do Odir, eu estava com ele na Câmara. E quando ele decidiu de não sair mais candidato em 2020, que foi a última dele foi em 2016, me surgiu esse convite, né? Lógico, a gente fica com um pouco de receio, frio na barriga, é normal, né? Você se colocar à frente, colocar o seu nome à disposição é natural. Conversamos com a família apoiou, e a minha eleição em 2020 foi uma eleição muito natural, sem recurso. Somente o distrito de Piraberaba me conhecia, poucas pessoas fora do distrito de Piraberaba me conheciam, tanto é que eu fui o segundo vereador mais votado, com 4.000 votos, só que 3.250 foi em Piraberaba. Somando os outros 43 bairros, eu fiz pouco mais de 700 votos. Então, quer dizer, Piraberaba naquele momento me elegeu de forma muito consistente. E a minha eleição em Piraberaba, como eu falei, ela foi muito natural. A gente não houve grandes investimentos, não tinha carreata, não tinha aquela multidão de gente na rua trabalhando, não. Foi o voto do reconhecimento pelos 20 anos de trabalho que tinha sido naquela comunidade. E aí a gente teve 4 anos aí de trabalho intenso, e para mim, esses 4 anos você se destacou. Na verdade, o Joinville nos conheceu nesses últimos 4 anos, o que Piraberaba já nos conhecia há 20. Então a gente começou a mostrar para a cidade, em 4 anos, o trabalho que eu já vinha fazendo há 20 em Piraberaba. E aí a nossa reeleição, a gente mais que dobrou a nossa votação, que também agora Joinville também já conhece um pouco dessa nossa história. O vereador, quando líder comunitário, que essa é a origem, né? Sim. O vereador sentiu alguma dificuldade em estar desenvolvendo as atividades dentro da comunidade? Até porque você, como comunicador, junto com uma águia da política de Joinville, né, se sentiu melindrado, se sentiu com alguma dificuldade para poder vir a exercer o cargo que hoje ocupa de vereador? Não, veja bem, eu entendo que tudo na vida é aprendizado. Realmente, quando a gente não estava ainda como vereador, e naqueles últimos 4 anos da vida pública do Odir, que eu estava como assessor dele, o Odir vinha de 12 anos na oposição. Ele pegou 4 anos do governo Carlito, 8 anos do governo Uda, onde ele estava na oposição. E a gente sabe que vereadores que atuam 100% na oposição têm uma dificuldade muito maior de conseguir acessos a secretários, a elaborar projetos, né? É uma questão política que acontece desde quando o mundo é mundo. E eu senti essa dificuldade, onde a gente, trabalhando no gabinete do Odir, a gente não tinha muitos acessos às secretarias, os secretários não nos atendiam da mesma forma que atendia outros vereadores. Então ali eu entendi, e aquilo ali foi uma escola muito importante para mim, porque estando na rua, sentindo as dificuldades, sabendo tudo que a gente passava na rua, com a não evolução dos problemas que a gente queria resolver, e entendendo um pouco como que funcionava dentro da política, eu não tenho dúvidas que esse aprendizado ali
foi fundamental para esses primeiros 4 anos, porque a gente já entrou na Câmara de Vereadores, pelo menos com o norte, sabendo mais ou menos como que funcionava, de que maneira. Nos 2 primeiros anos eu briguei e consegui ser o presidente da Comissão de Urbanismo, porque estava na Comissão de Urbanismo as maiores bandeiras a qual eu vinha defendendo e vinha trabalhando há muito tempo, e essa pouca experiência que eu tive antes, ela foi fundamental para mim, pelo menos, não entrar no escuro, já entrar sabendo onde eu estava pisando, já conhecendo alguns caminhos, e ali a gente foi aprimorando isso. Vereador, e qual é a diferença que o senhor sentiu entre ser vereador apenas e no momento que surge a oportunidade de virar presidente do Legislativo Municipal? Quais as diferenças você sentiu no dia a dia? Uma é apenas ser vereador, não que seja o apenas seja diminutivo, mas quando você assume uma função de liderar os 19 pares do Poder Legislativo, existe uma diferença? Não tenha dúvida, Helder. Eu sou sincero em falar para você que eu não imaginava que existia tanta diferença como eu tenho sentido na prática, porque veja bem, quando você está como vereador, você está focado o quê? No teu projeto, no teu mandato, nas necessidades da tua base eleitoral, da tua cidade. Então você trabalha muito o teu projeto e você fica preso no teu gabinete, basicamente. O preso no teu gabinete é no teu projeto de vereador, no teu projeto de mandato, no teu planejamento de vereador. Agora, quando você está como presidente, o cenário muda totalmente. Você tem que tentar manter o teu mandato de vereador com os teus objetivos de mandato, com os teus projetos, com o teu planejamento. Mas você tem uma função muito mais, eu diria, muito mais difícil, onde você precisa administrar o poder legislativo. Quando eu falo administrar poder legislativo, não é só questão legislativa de vereadores. Nós temos lá um patrimônio público, nós temos uma Câmara de Vereadores com mais de 200 servidores, entre comissionados, efetivos. Então, é uma grande empresa. Nós estamos falando de uma questão administrativa de fato. Eu tenho setores para administrar, nós temos pessoas para administrar, nós temos um orçamento para administrar, nós temos um prédio que está com quase 20 anos e nunca foi feita uma grande reforma, que agora nós elaboramos um plano de reforma, de reestruturação do prédio da Câmara de Vereadores, porque o Diego vai passar, os vereadores vão passar, mas o patrimônio é público. Daqui a um pouco vai ter outros vereadores que vão precisar usar aquilo. A comunidade utiliza muito, as associações, entidades estão lá debatendo todos os dias e eles utilizam aquilo ali, é um bem público. Então agora nós estamos fazendo um planejamento ali, que é na área administrativa, de reestruturar algumas áreas da Câmara de Vereadores, pensando justamente nessa questão do prédio administrativo. Por outro lado, a questão legislativa, você não está mais tratando apenas do teu mandato como vereador, você está tratando de 19 mandatos. E aí você está ali para representar a figura e para defender o poder legislativo. Então, quando um vereador está tendo algum tipo de dificuldade, o presidente tem a obrigação de resolver ou de intermediar a solução. Quando nós estamos tendo conflitos entre colegas vereadores na Câmara, o presidente tem que ser o conciliador, ele tem que chamar para conversar. Então, a figura do presidente, ela nem um pouco se parece com a figura do vereador no exercício do seu mandato. São situações totalmente diferentes e são atribuições totalmente diferentes. E como é que tu vê essa, institucionalmente falando, que é um poder totalmente independente, a correlação com a prefeitura municipal? A gente escuta algumas pessoas falando, e às vezes até as votações do próprio Legislativo se confundem muito, e dizer que a Câmara hoje está a serviço do prefeito municipal. Mas a gente sabe que não dá para a gente colocar na mesma linha, na mesma régua, porque são poderes totalmente distintos e diferentes. Dentro dessa institucionalidade, como é que o Diego Machado se vê como vereador e presidente do Legislativo e a relação com o Poder Executivo? Muito bem, Elton,
apesar de eu estar na legislatura a partir de 2021, a gente, mesmo que de fora, a gente sempre acompanhou os mandatos. E essa situação de que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da Prefeitura, a Câmara de Vereadores é lá um cartório de homologação da Prefeitura, isso a gente ouve desde sempre. Porque isso é natural. Por que é natural? Porque geralmente o prefeito consegue construir uma base de apoio para governar. Porque prefeito que não consegue construir uma base de apoio dentro da Câmara de Vereadores, ele simplesmente não governa. A gente lembra o que aconteceu com o Carlito. O Carlito teve uma série de dificuldades quando ele não tinha a maioria do apoio dentro da Câmara de Vereadores. E quem pagou isso? Quem pagou isso não foi o Carlito, não foi o PT. Quem pagou foi a cidade, é a população. Quando você não tem um alinhamento de ideias, quando você não está no mesmo projeto de entender as necessidades da população do que o executivo, quem vai pagar sempre é a população. E aí, quando você não consegue entender e separar essa situação, é a cidade que vai perder. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. A grande maioria dos projetos da prefeitura, ou quase todos, a prefeitura, o prefeito, eles não vão enviar para a Câmara nenhum projeto que seja ilegal. Correto? Se você é de oposição ao prefeito, e aquela oposição realmente ferrenha, a gente vê muito em Brasília, aquela oposição ferrenha, hoje, por exemplo, que é feito lá, no governo do estado também não é diferente, a gente vê alguns deputados aqui com uma oposição ferrenha ao governador. Quando vocês têm uma oposição ferrenha, qual que é o objetivo? Você não deixar o prefeito trabalhar, você não deixar o executivo produzir. Porque se você está do outro lado politicamente, você não quer que aquela parte produza ou trabalhe. Quer inviabilizar, né? E quer inviabilizar. Só que isso, novamente, quem perde é a população. Então, a grande maioria dos projetos, quase todos os projetos executivos, são projetos que foram construídos dentro de uma legalidade, dentro de um mérito, e sim, praticamente todos os projetos são aprovados. Só que esses projetos, na grande maioria, eles não são aprovados como chegam na Câmara de Vereadores. E é isso que muitas vezes a população não entende. O projeto ele chega de uma maneira, mas durante a tramitação dele na Câmara, ele sofre uma série de mudanças. Os vereadores acabam melhorando esses projetos da maneira como eles, vereadores, entendem, através das emendas, através de substitutivos que os relatores fazem ao projeto, e o projeto chega no plenário e vai ser aprovado. Só que, dificilmente, raramente, um projeto ele é votado no plenário com o mesmo texto, igual da maneira como ele chegou. Ele sofreu uma série de modificações ali dentro. Mas é óbvio que quem é de uma oposição mais radical vai se utilizar de narrativas como essa para tentar, inclusive, mexer com o brio dos vereadores. Olha, a Câmara é um puxadinho do prefeito e tal e tal. Não é. Existe um alinhamento de ideias, existe uma discussão de ideias. Um detalhe. Vou contar para vocês de um projeto que, inclusive, nós estivemos na publicação do decreto desse projeto, que foi o decreto que criou todos os subsídios para desenvolver a zona industrial da Zona Sul, lá no Panágua, onde estão zerados por 15 anos todos os impostos municipais para empresas que se instalarem naquela região ali, naquele local. Aquilo ali foi construído dentro da Câmara de Vereadores com uma grande discussão com o Executivo. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, nós tínhamos estava criado já o Distrito Industrial da Zona Sul. O problema é que a região, o local, geograficamente falando, o local é muito ruim. Porque, primeiro, é lá no final do loteamento Ana Júlia, onde você tem uma série de dificuldades para chegar. Estou falando de mobilidade, é uma questão de mobilidade, são ruas estreitas, a grande maioria não são ruas pavimentadas, uma carreta lá não consegue fazer o contorno naquela região, a entrada e saída extremamente difícil. Qual é a empresa que vai se instalar numa região? Primeiro, que é muito longe de uma rodovia, que é longe do centro, aonde a logística, a mobilidade é horrível. Não vai. Então nós falamos, olha, ou vão criar realmente incentivos e vão melhorar aquela situação, ou
nós vamos tirar a zona industrial da Zona Sul. Ou faz prédio lá, então. Faz prédio. Então não tem o porquê você ficar chamando de distrito industrial algo que nunca vai se desenvolver. Desde quando foi criado aquele distrito industrial, nunca se instalou uma empresa lá. Então você ter no papel é a mesma coisa que não ter. Nós puxamos essa discussão para a Câmara, que nós iríamos mudar aquele zoneamento, iríamos permitir então misto, que fosse serviços, residências e empresas, e aí sim, aí houve uma mobilização de algumas entidades, olha, é importante deixar do jeito que está e tal. Falei, então tá, nós deixamos, não tem problema. Agora, nós queremos que seja feito algo prático, efetivo e que mude aquela realidade. E aí o prefeito nos chamou para conversar, e aí nós, dentro da prefeitura, junto com vários secretários, não foi uma reunião só, né? Estamos falando aí de algumas reuniões que foram feitas. E ao final de todo esse debate, foi nos apresentado todo um plano de incentivos fiscais e também projetos de melhoria de mobilidade, ligando o Distrito Industrial direto naquela rua que é Rio do Ferro, se eu não me engano, que é onde sai na Cizer, lá agora, lá, né? Aquela... Rio do Morro. Né? Lá naquela rua, sai lá na CISA, onde a CISA está instalada. Então, uma via já está planejada agora, uma via ligando esse distrito industrial direto nessa via lá que sai lá na CISA, que sai na 280, que sai na BR-101, ou seja... E que vai para o Porto. Que vai para o Porto, resolveu o problema de mobilidade. E agora, semana passada, nós assinamos com o prefeito lá na Zona Sul o decreto que cria o pacote de incentivos fiscais. 15 anos de isenção. Esse tipo de discussão foram as dezenas dentro da Câmara de Vereadores, mas a grande maioria da população não tem conhecimento disso. E aí, lógico, aquela oposição, volta a falar, aquela oposição mais ferrenha não vai divulgar isso que eu estou trazendo para vocês em detalhes, esse nosso ponto de vista ou esse outro lado da moeda. Vai se criar a narrativa que se quer. Passa tudo, né? Passa tudo. Passa, mas passa com uma série de mudanças e que a gente e nós ajudamos a construir também. Então, fica claro para o cidadão que nos acompanha que o vereador e presidente Diego Machado, ele tem uma voz atuante junto ao quesito projetos que acabam impactando a cidade de Joinville. Não tenha dúvida. Eu quero aproveitar o ensejo dessa tua fala e fazer um questionamento com relação à rodovia do Arroz, aqui na cidade de Joinville, que fica lá no bairro Vila Nova, lugar que você conhece muito bem. A rodovia do Arroz, ela tem um problema hoje, na nossa avaliação, muito grande. Hoje na rodovia não pode circular bitrem. O bitrem, ele tem que vir, não sei se o senhor está sabendo dessa informação, ele tem que entrar no bairro Vila Nova, ele faz a baldeação e leva para as transportadoras. Tem três transportadoras ali. Sim. Nós estamos brigando junto ao governo do estado e ao governo federal para que haja uma mudança. Conversamos com e outro vereador na Câmara, não conversamos com Vossa Excelência ainda, mas vamos procurar o senhor, para que haja uma flexibilidade, porque hoje quando entra um bitrem ali, e muitas vezes o motorista entra sem saber que ali não pode, a Polícia Rodoviária Estadual caneteia e não quer nem saber. E ali é uma área de grande impacto para a cidade de Joinville no quesito empresas. Então hoje, para se erguer alguma empresa na margem daquela rodovia, está muito complicado. A gente tem ali a Transmagna, que é uma empresa grande, e temos ali ao lado o conjunto residencial. Que agora... Ele não é o Borrausa. Não, ali é o Germânia. Vila Germânia. Vila Germânia. Ali não pode mais construir transportadora e não pode mais construir um prédio da mesma estrutura do Vila Germânia. E hoje, o que está acontecendo, vereador? Muitas empresas que chegam aqui, elas estão passando direto, indo na 280, rumo a Araquari, né? Araquari tem crescido muito. E o crescimento de Araquari me preocupa porque é um crescimento desordenado. Não tem ainda um plano diretor para dizer, tem que ser assim, tem que ser assado.
não é igual à cidade de Joinville, que hoje é a menina dos olhos para os empresários que chegam, porque nós temos portos, temos o aeroporto de Joinville, que o seu trabalho hoje faz com que o aeroporto venha receber cargas. Sim, né? Porto Seco. Um porto seco, e isso é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema. Olha, de fato, a questão das rodovias, né, Pinheiro, em relação a essa questão específica, eu tenho conhecimento da questão da lei dos bitrens, de fato não conhecia esse movimento a qual você se referiu, que vocês estão trabalhando, mas enfim, a gente está aí para colaborar. Certo. Em relação à questão das rodovias, realmente é um tema que para nós é muito sensível e muito difícil da gente atuar, porque nós não temos nenhum tipo de poder em relação, como município. Nós, como município, a gente não pode legislar e a gente não tem nenhum poder em relação às rodovias, seja estadual, seja federal. Nós temos lá em Piraberaba a SC 418, que é Serra Dona Francisca, nós temos aqui a rodovia do Arroz, nós temos a BR-101, nós temos a 280, próximo da Zona Sul aqui. Isso nos afeta demais, né? E eu tenho atuado muito junto a quem tem o poder de fazer esse movimento. Eu tenho uma parceria hoje muito boa com o nosso senador Esperidião Amin, que é um grande guerreiro de Santa Catarina em Brasília e tem nos ajudado. Essa questão do aeroporto foi graças à liderança do Amin, a qual ele nos abriu muitas portas lá. Em relação, por exemplo, à BR-101, onde hoje as marginais da BR-101 não tem qualquer tipo de manutenção e a Arteres não reconhece como parte do contrato e de fato não está no contrato da Arteres, o DENIT não faz a manutenção, o município não pode fazer porque é área de domínio federal, ou seja, está no limbo, ninguém faz a manutenção. Agora nós estamos trabalhando a questão da repactuação do contrato da Arteres, a bancada catarinense, que os senadores deputados, a gente participou já 2 vezes de encontros em Brasília para discutir, para cobrar isso, porque nós estamos chegando numa situação realmente assim de colapso. Está no limite. A BR-101 e as nossas marginais, elas estão colapsando. Então nós precisamos dessa repactuação ou de uma nova licitação da BR-101 o mais rápido possível. Porque alguém tem que assumir essa conta. E nós, como município, não temos como assumir. Legalmente não podemos, e se pudesse, financeiramente também não tem como assumir. A questão da rodovia do Arroz é a mesma situação. E aí é governo do estado. Está um pouquinho mais perto. Aí nós temos os nossos deputados estaduais, existem algumas possibilidades aí da gente conseguir um avanço bem maior pela rodovia do Arroz, por ser estadual, né? Mas também tem as suas dificuldades. Mas nós estamos aí, Pinheiro, para colaborar, pode contar com a Câmara de Vereadores para fazer esses movimentos. A gente geralmente tem procurado as entidades representativas aqui de Joinville, a CIJ, a Comac, a Jorpeme, Sinduscom. A gente tem se aliado às entidades para criar uma força realmente política aqui em Joinville, quando a gente precisa sair da nossa cidade, que é ir a Florianópolis ou ir a Brasília para resolver esse tipo de situação. Vereador, vamos sair um pouco da esfera política do Legislativo Municipal e vamos partir para a esfera política partidária. No seu primeiro mandato, o senhor foi eleito pelo PSDB. Sim. Aí depois houve uma troca, o senhor foi para o PSD, Sim. onde assumiu a presidência municipal. Como é que está o PSD já trabalhando para a próxima eleição que se avizinha em 2026? Aqui em Joinville, e se puder dar um panorama estadual para nós, seria importante. Olha, o PSD realmente hoje é um dos partidos mais estruturados no estado. Quer dizer, no Brasil, né? Não em números de habitantes, mas foi o partido que mais venceu prefeituras do Brasil. Me dá uma parte. Sim. O Kassab, para mim, é um dos maiores líderes políticos desse país. Eu ouso dizer que é o maior articulador político do Brasil, se chama Gilberto Kassab. Faço coro com essa tua fala. Então, veja bem, com a liderança do Kassab, obviamente, o PSD conquistou o maior número de prefeituras nas eleições do ano passado. Foi o partido que mais conquistou prefeituras. Lógico, se você somar em números de habitantes, não foi o PSD, mas em números totais de prefeituras foi. Em Santa Catarina, o ano passado, nós conseguimos conquistar as maiores, né? Nós tivemos, assim, eleições épicas, por exemplo, em Balneário Camboriú, a Juliana Pavan vencendo o candidato do Fabrício, que era o atual prefeito, e candidato do governador, candidato do Bolsonaro, do Périco Bolsonaro em Balneário Camboriú. E a Juliana Pavan virou em Balneário Camboriú, venceu a eleição. Essa eleição épica que nós tivemos em Criciúma, com o Vaguinho, que era o candidato do Clécio Salvaro, onde aconteceu aquela prisão do Clécio Salvaro 1 mês antes da eleição, lá
E que houve uma troca de candidato também, né? Porque lá o Vaguinho não era para ser o candidato. Não era o candidato. Aí mudou e tal. Exatamente. Aí o Vaguinho, e aí o Vaguinho começou a despontar, aconteceu aquela prisão do Clécio Salvar, naquela operação que todos conhecem, enfim, sem entrar no mérito, e aí o Guide, deputado federal, candidato do PL, onde o Bolsonaro também esteve, que é a cidade da região da deputada Júlia Zanata, uma força política muito grande lá em Criciúma, mesmo assim o Vaguinho aguentou e venceu a eleição em Criciúma. Então, Balneário Camboriú, Criciúma, Chapecó com o João Rodrigues, Florianópolis com o Topázio, São José com o Orvino, né, aqui em Joinville apoiando a reeleição do prefeito Adriano. Então o PSD se estruturou e venceu as maiores cidades de Santa Catarina. Isso fez com que o nosso prefeito e a nossa maior liderança política que nós temos em Santa Catarina, que é o prefeito João Rodrigues de Chapecó, que foi quem me fez o convite, e isso me entusiasmou muito a voltar ao PSD, porque antes de eu ir para o PSDB, eu estava no PSD. O meu primeiro partido era o PSD, daí eu me filiei ao PSDB na época por convite do Tebaldo, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, fui para o PSDB, vencemos a eleição e agora eu voltei para o PSD. Então eu retornei à minha casa, que é o PSD, e voltei como presidente. Então o João Rodrigues hoje está aí despontando como um grande candidato, pré-candidato, inclusive vai ser o lançamento da pré-campanha dele, dia 22 de março em Chapecó, nós estaremos lá, como é o dia do aniversário dele. Então acredito que vai ter uma grande movimentação no Oeste nessa data. Nós temos aí um cenário muito positivo para o PSD nas eleições de 2026. A tendência é de que a gente dobre o número de cadeiras na LESC. Hoje nós temos 3 deputados estaduais, a meta é chegar pelo menos a 6, já que na última eleição nós tivemos menos da metade dos candidatos que poderia, e agora nós vamos com chapa total e com muitos ex-prefeitos que vão disputar. Nós temos o prefeito de Campos Novos, o prefeito de Rio do Sul, então nós temos uma chapa muito forte de candidatos a deputado estadual. E aí a tendência é que a gente pelo menos dobre as cadeiras na LESC. E aí com o João Rodrigues com cabeça de chapa, com uma grande eleição. O ano passado a gente conseguiu um resultado muito bom em Joinville. Eu assumi o PSD em março. Nós tivemos poucas semanas para reestruturar o partido, para montar uma chapa de candidatos a vereador. Conseguimos, fizemos ali, eu fiquei 3 ou 4 meses trabalhando só em cima da nossa chapa de candidatos a vereador como presidente. Conseguimos eleger 3 vereadores, ficamos a 200 votos de eleger o 4º. Em legenda, que é o número total de votos, né, nós fizemos 41 mil votos, perdemos apenas para o PL e para o Novo. Né? Então foi uma grande eleição do PSD o ano passado aqui em Joinville e aqui em Joinville foi o reflexo do que aconteceu no estado, nos municípios, e eu acho que nós já temos uma sinalização de como vai ser a eleição para o PSD em 2026. Então a expectativa é muito boa. O senhor é o candidato para deputado, segundo o que a gente ouve por aí, do partido, o favorito aqui na região. O senhor está disputando dentro do partido com outro nome, igual o Clenilton Pereira de Araquari? Não, veja bem, a gente tem trabalhado assim numa questão de união. É óbvio que se tiver oportunidade, a gente vai ter que avaliar realmente essa possibilidade, se o projeto é viável ou não. Nesse momento, eu não tenho nenhum tipo de certeza se eu vou estar com meu nome à disposição para o ano que vem, independente para qual cargo. Uma coisa é fato. O prefeito Clenilton, que é uma grande liderança, aliás, um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. O Clenilton já se colocou como pré-candidato a deputado estadual e não tem a menor chance do Clenilton ser contrariado, ele tem esse direito. O Clenilton é pré-candidato e depois vai ser candidato a deputado estadual. Aqui, e aí nós estamos trabalhando como região, né? Estamos trabalhando Araquari, Joinville e Garuva como uma região só. Então, a tendência é que a gente tenha nessa região 2 candidatos a deputado estadual e 2 candidatos a deputado federal. Né? Nós estamos aí numa conversa muito boa com o ex-deputado federal Rodrigo Coelho, né, que já sinalizou aí uma vontade de estar conosco no PSD. A gente já fez uma série de conversas, já esteve lá falando com o João Rodrigues também. Então a expectativa é de que o Rodrigo também esteja conosco aí no projeto e vamos ver. Eu acredito. A informação de bastidor é que o Rodrigo Coelho já assinou ficha porque está esperando dia 22 de março. Pode ser também. Pode ser. Vai ser então um conjunto fenomenal aqui no norte de Santa Catarina. Olha, eu acredito que assim, hoje, graças a Deus, nós temos bons nomes, né? Nós temos um quadro muito bom dentro do PSD. Eu acho que o grupo coletivo, ele sempre tem que se sobressair em relação ao individual. Eu acho que esse é o pensamento do grupo.
né? A gente tem falado muito em grupo, em união, nas conversas que a gente tem feito. O nosso presidente estadual, o Heron, faz um trabalho fantástico em todas as cidades em relação a isso, essa união, essa convergência do partido, e eu acho que nós estamos muito bem encaminhados. Para finalizar, faltando aí um pouco mais de 10 minutos para a gente bater o fim do segundo tempo, aí tem os acréscimos, né? Para 28, o PSD, eu sei que ainda está um pouco longe, mas na política o tempo é muito mais rápido do que o do nosso relógio. Existe a possibilidade do PSB vir como candidato a prefeito da cidade de Joinville? Não, a possibilidade hoje ela é real, né? É real. Nós tivemos uma coligação aí vitoriosa na última eleição, onde nós tivemos o Partido Novo do prefeito Adriano, o PSD com a segunda maior bancada desta coligação, né? O Novo fez 4 vereadores, o PSD fez 3, aí nós tivemos União Brasil, nós tivemos o Podemos, o Republicanos, o PRD, o PSDB, o PRD e o PSDB infelizmente não fizeram cadeiras, mas estiveram na coligação junto conosco. A tendência é de que este grupo permaneça unido, é em cima disso que nós estamos falando, que esta coligação ela permaneça com a união que nós tivemos no ano passado. E aí é óbvio que quem pode ser o candidato ou a candidata em 2028 também passa pelo resultado das eleições de 2026. Então, as eleições de 2026 com certeza vão dar um norte em relação a isso. Agora, que hoje o PSD tem totais condições e tem quadro para indicar um pré-candidato ou candidato à Prefeitura de Joinville 2028, isso eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Nós temos bons quadros e nós temos bons nomes para apresentar. Agora, vai depender muito do cenário, vai depender da eleição de 2026, vai depender do que vai acontecer aqui em Joinville nos próximos 3 anos. Tem que ver se o Adriano vai ao Senado, vai vice-governador, porque eu sei que o Jorginho já convidou ele para ser vice, o João Rodrigues convidou ele para ser um candidato ao Senado. Se eu puder emitir minha opinião em relação a isso, né, eu acho que o Adriano é a grande liderança que nós temos na região norte hoje. Né? É uma liderança que está em ascensão, mas já é uma consolidação de uma grande liderança. O Adriano é um grande político, técnico, ele tem conhecimento técnico, ele tem uma administração muito boa dentro da Prefeitura de Joinville, ele tem um controle de todos os processos que acontecem em todas as secretarias do município, ele é um rapaz muito educado, ele gosta de sentar, de conversar, de buscar conciliação. O Adriano ele é a nossa grande liderança hoje que nós temos. E eu defendo o nome do Adriano na eleição estadual do ano que vem. Eu acho que para governador já tem gente na fila. Eu acho que já tem o prefeito João Rodrigues, o próprio Jorginho vai à reeleição. Eu acho que não é o momento do Adriano colocar o nome dele à disposição para ser governador, mas para mim o melhor nome que nós temos hoje no estado para a primeira vaga de Senado se chama Adriano Silva. Então, para mim, o Adriano tem que ser candidato a senador e é o melhor nome que nós temos hoje para ser senador. E tem que ser feito todo um trabalho, né? Joinville é uma cidade com grande potencial, mas ainda tem que ter uma força. Mas eu quero chamar a atenção referente a uma questão que aconteceu ontem. Ontem o senhor usou a tribuna da Câmara e o senhor fez um discurso lá um pouco forte com relação a alguns secretários da cidade de Joinville que acabaram não lhe dando uma atenção no momento que era de grande importância. E a gente ouviu o senhor dizer que era uma minoria. Eu tive a oportunidade já de ver algumas atuações do senhor perante a Câmara, e o senhor fazia discurso muito forte, né? Um episódio foi aquele onde alguns profissionais, eu acredito, da área da saúde ou da educação, não estou lembrado, foram à Câmara, meio que desaforaram o senhor usou a tribuna e usou um discurso muito forte. E ontem o senhor também foi muito incisivo, né? Que alguns secretários acabam não lhe atendendo. O que o senhor pode atribuir esse não atendimento? Veja bem, eu acho que nós temos a urna nos dando respaldo,
Isso significa o quê? Que nós estamos lá porque a população permitiu que nós estamos lá. E a população nos colocou lá para representar ela. Então, quando eu vou tratar de qualquer tipo de assunto com qualquer secretário, eu não estou indo lá para falar dos problemas pessoais do Diego, para resolver problemas meus. Eu estou indo lá para levar os problemas do coletivo. E aí eu tenho que ser atendido, porque não é o Diego que está sendo atendido, é uma parcela da população que está sendo atendida. Sim. E, primeiro, em relação àquela situação, por exemplo, do exemplo que você deu em relação aos servidores ali, né, Pinheiro? Primeiro, que eram pessoas do sindicato. Né, sindicalistas de profissão, né, que vão lá geralmente para nos desafiar, para nos enfrentar, e nós enfrentamos, porque eu tenho o maior respeito e carinho pelos servidores públicos municipais e sempre tenho tentado ajudar e defender. Eu tenho um excelente relacionamento com a grande maioria dos servidores públicos em vários núcleos. O que eu não admito é alguns sindicalistas de carteirinha que vão à Câmara fazer bagunça, nos ofender, nos desafiar e achar que nós não podemos responder. Vamos responder e eu vou enfrentar. Em relação a essa situação que aconteceu essa semana na Câmara, de fato é algo que eu estava e ainda estou chateado em relação a algumas situações. Falei lá e deixei muito claro no meu discurso que é uma parcela pequena de alguns secretários que infelizmente tem pecado, e não é com o Diego. Eu estava ali falando também em nome da Câmara, porque se isso está acontecendo comigo, com certeza está acontecendo com os outros vereadores também, isso é óbvio, né? A grande maioria dos secretários, tá, nos atende muito bem. E eu faço questão de citar, inclusive, nomes de secretários que para mim são exemplos. O secretário Gilberto, que é o secretário de governo, mesmo diante de todas as dificuldades políticas que existem, o Gilberto é um grande articulador, tem nos dado muita atenção. Um secretário que para mim é um grande exemplo e tem que ser uma referência para todos os outros, porque eu sou um defensor, é o secretário Rodrigo Andrioli, que estava na Secretaria de Habitação, hoje está assumindo a Secretaria de Saúde. O Andrioli foi um dos melhores secretários de habitação da história dessa cidade, tecnicamente e politicamente, porque ele conseguia fazer uma conversa com o legislativo, com a população, com os vereadores, muito boa, atendia as demandas, dava atenção, como ele faz hoje na saúde, está lá. A secretária Tereza veio dessa escola também, está indo muito bem. O secretário Guilherme na Secult também um grande exemplo de secretário. Então, a grande maioria de quadros de secretários são excelentes. Eu deixei isso claro no meu discurso, que eu estou falando de uma minoria. Agora, tem uma minoria de secretários que realmente me parece algumas vezes, né, que parece que foram eles que foram eleitos. Tiveram mais votos que você. Que tiveram mais votos que eu e o Adriano juntos, né? Então, esses eu vou continuar cobrando. Eu não abro mão. Eu sou parceiro do governo. Eu tenho uma parceria com o prefeito Adriano, a gente se respeita, principalmente institucionalmente. A gente dá governabilidade ao prefeito Adriano. Agora, eu não abro mão de ter o meu direito de cobrança. Isso é a minha independência política. E quando eu me sentir no direito de cobrar, eu vou cobrar. Esse caso, de forma específica, foram duas situações, né? Por exemplo, que aconteceram, inclusive, no mesmo dia, por azar deles, né? Por azar deles, né? Primeira situação, eu precisava de uma reunião com um secretário, e talvez o secretário nem saiba, mas a assistente dele foi mal instruída ou mal orientada, né? Porque o secretário em si me atende muito bem. Agora, eu precisava de uma reunião urgente com o secretário, a secretária passou para a minha equipe que era só dali 30 dias. Então, quer dizer, eu tinha que esperar 30 dias para falar com o secretário? É óbvio que não. Não dá, né? Então, passei a mão no telefone, liguei para o secretário, falei, secretário, amanhã cedo eu estou indo na sua sala, né? É assim que funciona. Exatamente. Se eu estiver fechado, eu vou tocar o pé na porta. Exatamente. Pronto. A outra situação, que realmente essa me deixou muito chateado, eu não vou citar os nomes aqui, até para não criar muita polêmica, mas nós estamos resolvendo ainda aquela situação que envolve o Porto Seco aqui de Joinville. Nós estamos falando de uma operação que, a partir do momento que a gente conseguir consolidar, Joinville vai arrecadar 130 milhões em impostos por ano. E foi na segunda-feira, por volta das 19 horas, o Esperidão Amin, nosso senador, um grande parceiro que eu estou tendo, estava em mais um desdobramento dessa luta que a gente já vem há meses. Ele estava em Brasília, às 19 horas, com o ministro do governo federal, que é o ministro dos Portos e Aeroportos. Me ligou, falou, vereador, preciso aqui de um documento da prefeitura, é meio urgente, porque eu estou com o ministro aqui na minha frente e a gente está conseguindo dar os encaminhamentos ao processo aqui, eu acho que vai dar certo.
Eu não consegui simplesmente falar com o secretário. Eu fiquei quase 3 horas ali tentando falar com o secretário, não consegui. Tentei outros contatos, também não consegui. E aquilo me deixou muito chateado, porque nós estávamos falando realmente de uma situação muito grave, né? Ou muito importante, não era grave, mas uma situação muito importante. Podia ser grave. Economicamente. Podia ser grave se o negócio ali fosse pro vinagre, né? Exatamente. E aí, chegou 10 horas da noite, eu falei, olha, senador, eu não consegui realmente falar com o secretário, então peço desculpa e tal, e amanhã nós vamos resolver essa situação. Como no outro dia, na terça-feira de manhã, muito cedo, já estava resolvido. Mas nos causou um desconforto muito grande. Aquilo ali me deixou extremamente chateado. Foi aquilo que eu falei na tribuna. Bom, eu tenho uma facilidade de conversar com um deputado federal, eu tenho uma facilidade de conversar com senadores da República, eu converso 10 horas da noite com o senador da República, na frente do senador estava um ministro do governo federal, que se o senador quisesse tinha passar o telefone, eu também teria falado com ele, mas aí não consegui falar com o secretário do município, realmente, aquilo ali me irritou profundamente, né? E eu, como defensor das causas de Joinville, não senti que eu, ali naquele momento, fui menosprezado, mas sim, Joinville não estava tendo atenção do seu próprio secretário num momento muito importante. E aí, na segunda-feira, ontem, eu fiz um desabafo na Câmara e aconteceu. E falo para vocês, não me arrependo, e todas as vezes que eu não me senti bem atendido por qualquer secretário, eu vou para a tribuna e vou cobrar, porque é meu direito de cobrar e eu não abro mão da minha independência política. E é uma das funções do vereador. Exatamente. Né? Eu quero dizer que eu cansei de tentar falar com o secretário, toda vez que tem um problema eu já mando direto para o prefeito resolver, e ele sempre, quando olha, já resolve. Sim. E resolve. Bom, eu ia chamar de prefeito, né? Vai que cola, né? Vai que cola. Tá profetizando. Mas é o terceiro, né? A segunda linha sucessória, né? Bem fácil, né? Se um viajar, o outro sair também representando, sobra para ele o abacaxi. Mas enfim, Diego, quero te agradecer. Mas eles não vão deixar isso acontecer, porque tem muito secretário com medo de eu pegar a caneta, né? E daí eles não vão deixar. Né? Diego, um prazer enorme ter você conosco aqui no Dialogar para Avançar. Para mim, eu fiquei satisfeito, me superou todas as expectativas. O Diego é uma figura que eu já conheço há muitos anos, já cantei bingo com o Diego, me deu a oportunidade de cantar bingo em Piraberaba. É um guri sangue bom e tu tá no caminho certo. A gente fica muito feliz de ter a tua presença aqui, né? Claro. O Elton disse para mim, Diego, amanhã. Tá, vamos lá. Então, a gente só fica agradecido e estende o convite para outras oportunidades. Não há dúvida. Já tá mais do que convidado para voltar, viu? Beleza. Gente, assim, quem me conhece sabe, eu sou extremamente acessível. Realmente nessa loucura que a gente vive, às vezes mensagem de celular, a gente tem um pouquinho de dificuldade de responder assim de forma imediata, né? Mas a gente é extremamente acessível. Quando precisarem, a gente vai estar aqui para conversar e eu estou à disposição. Tá bom, Diego, muito obrigado. E você continue sempre aqui no nosso canal do YouTube. Já peço para curtir o canal, compartilhar esse vídeo, porque tá muito bacana. Vem com a gente. Um abraço.